Olá pessoal, sou Daniel. As quase-luas que acompanham a Terra temporariamente. Não são luas ou mini-luas, mas são asteroides que acompanham a Terra em torno do Sol, por um certo período de tempo. As quase-luas ou quase-satélites são asteroides que orbitam o Sol, mas de um jeito muito parecido com a órbita da Terra. Vistos da nossa perspectiva, eles parecem estar girando em torno da Terra, como se fossem pequenas luas, mas na verdade não estão presos pela gravidade terrestre. A gravidade da Terra apenas os mantém em uma configuração estável de ressonância 1:1. Eles levam praticamente o mesmo tempo que a Terra para dar uma volta ao redor do Sol. Por isso, esses objetos podem permanecer por décadas, séculos ou até milhares de anos próximos do nosso planeta, acompanhando-o de longe. Diferente da Lua verdadeira, nosso satélite natural, as quase-luas não orbitam a Terra diretamente e, com o tempo, acabam se afastando. São simplesmente asteroides vizinhos, que dançam perto da Terra por longos períodos, mas pertencem ao Sol, não à Terra. Reticências. Algumas dessas quase-luas são os asteroides Kamoa-Lewa, 2025 PN7, 1991 VG, entre outros. Atualmente a Terra tem 7 quase-luas temporárias. Essas quase-luas da Terra são objetos próximos que se comportam como satélites temporários, ou em órbitas quase sincronizadas. Algumas dessas quase-luas entram temporariamente em órbita geocêntrica real. Esses são chamados de mini-luas ou satélites temporários. Mas a maioria das quase-luas nunca se tornam satélites ligados, apenas seguem trajetórias próximas por décadas ou séculos. Os exemplos mais notáveis dessas quase-luas: 4692119 Kamoa-Lewa, ou 2016 HO3. Talvez o mais estável dos conhecidos, orbita ao redor do Sol mas em ressonância 1:1 com a Terra, às vezes sua trajetória aparece como uma órbita quase circular em volta da Terra quando vista em um referencial rotativo. 2014 o L339 é uma quase-lua que entrou nessa configuração há muitos séculos, em torno de 775 anos atrás, e deverá deixar o estado de quase-satélite da Terra em algumas décadas, simulações dizem 165 anos. 2025 PN7 foi uma descoberta recente em 2025. Um objeto pequeno, que está em condição de quase-satélite há cerca de 60 anos, e que deve permanecer assim por mais 60 anos. O tempo varia bastante. Algumas quase-luas ficam próximas da Terra por apenas décadas, outras mantêm a ressonância por centenas de anos. Algumas transitam entre vários tipos de órbita coorbital: quase-satélite, órbita em ferradura, horseshoe, órbitas tadpole ou outras configurações em torno de pontos de Lagrange. Até 2025, são conhecidas 7 quase-luas da Terra. Essas 7 quase-luas conhecidas são 1642007 Cardea, também conhecida como 2004 GU9. Foi descoberta em 2004. Seu tamanho é de 160 a 360 metros. Tem forma irregular. Está em uma distância típica de até 58 mil quilômetros. Ficará em configuração quase-satélite de forma intermitente ao longo de milhares de anos. Temos o 4692119 Kamoa-Lewa, ou 2016 HO3. Descoberta em 2016. Seu tamanho é de 40 a 100 metros. Tem forma alongada, com rotação rápida, e é parecido com rocha lunar. Sua distância típica é de cerca de 4,6 milhões de quilômetros. Permanecerá quase satélite da Terra por vários séculos, simulações apontam estabilidade até pelo menos o ano 3000. Temos o 27781020006FV35. Descoberto em 2006. Com tamanho de 140 a 320 metros. Tem forma irregular. E distância típica, de 15,6 milhões de quilômetros. A duração orbital atua como quase-satélite em intervalos de algumas centenas de anos, mas não é permanente. Temos também o 2013 LX28. Descoberto em 2013. O tamanho de 130 a 300 metros. Tem forma irregular. Sua distância típica é uma órbita afastada, cerca de 0,37 unidades astronômicas, que dão cerca de 55 milhões de quilômetros. Tem comportamento quase-satélite e é temporário, mas poderá se repetir em escalas de milhares de anos. Também temos o 2014 OL339. Descoberto em 2014. Seu tamanho em torno de 170 metros. Tem forma irregular. E distância típica por volta de 2,7 milhões de quilômetros. Está previsto para permanecer como quase-satélite da Terra por pelo menos 150 anos, até 2170. O outro é 2023 FW13. Descoberto em 2023. Seu tamanho de 11 a 49 metros é muito pequeno, entre aspas. Tem forma irregular. Orbita a cerca de 14 milhões de quilômetros. Deve acompanhar a Terra como quase-satélite por cerca de 1.500 anos, até o ano 3700. E por fim o 2025 PN7. Como o nome já diz, descoberto em 2025. Tem o tamanho de 15 a 30 metros, bem pequeno. Tem forma irregular. Orbita a alguns milhões de quilômetros. Simulações iniciais indicam que ficará nas redondezas da Terra por algumas décadas, mas não de forma permanente. Curtam, comentem, compartilhem. Tchau.